Com certeza você já ouviu falar sobre o tarifaço que o Donald Trump está impondo sobre o Brasil, programado para agora, dia 1º de agosto. Isso é super interessante porque o que isso muda para sua marca daqui em diante? Será que isso é um problema só do agro, que vai ser diretamente impactado e já está sendo? Tem caminhão de manga, navio de suprimentos, de commodities que estão parados no mar porque não conseguem e não vão ter como se tornar competitivos realmente mediante uma tarifa tão alta. E o que isso vai impactar no seu negócio? Então fica comigo que eu vou te mostrar como esse tarifaço vai impactar a sua marca dentro e fora do digital. Pra você que não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro e eu faço parte aqui do time da Start Tráfego Pago, onde nós gerenciamos várias empresas, posicionamos negócios no digital. Nós mesmos temos outras empresas que estão sempre vendendo mês a mês. Então por aqui nós produzimos e trazemos muitos conteúdos relevantes sobre marketing digital, vendas, processo de vendas através de atendimento por IA e também tráfego pago, que é uma das nossas especialidades aqui na Start. E hoje, mais do que nunca, tudo o que acontece lá fora impacta aqui dentro, ou melhor, dentro da sua empresa, e quem não entende isso já está para trás. E a notícia que ficou marcada dentro dessas 2 últimas semanas foi: Trump anuncia taxa de 50% sobre o Brasil. E o viés aqui não é político, se ele tá certo ou errado, se é de esquerda ou se de direita, mas o ponto aqui é te mostrar o quanto isso vai impactar na sua marca no final das contas. Porque isso, na verdade, afeta desde grandes exportações até o pequeno empresário, que vai ver não só a sua margem corroer, como o volume de aquisição do público-alvo caindo de forma abrupta, numa economia que já vai ruim. Isso são dados, não é especulação de mercado. O primeiro de tudo são os aumentos dos insumos e dos produtos que o consumidor vai deixar de trazer para sua mesa. Então, se você é do mercado de varejo e tem produtos que não são de necessidade, eu já falei em outros vídeos que é um produto de necessidade e um produto de desejo, qual a diferença desses 2 tipos de formatos e o que isso muda na sua abordagem, temos outros cards aqui em cima que vai te trazer um pouco mais de embasamento. Então assiste esse vídeo por inteiro, depois vai dar uma olhada lá que a gente explica as diferenças entre um produto de desejo e um produto de necessidade. Mas como que acontece esse aumento do consumo? Primeiro de tudo, a matéria-prima que nós temos aqui no Brasil, o Brasil, infelizmente, nós não temos produção de quase nada. Quer ver um exemplo simples e básico? A própria uva que nós temos, uma produção incrível, nós exportamos a uva para fora e importamos ela dentro de uma caixinha em formato de suco. Por quê? Porque o empreendedor e os fabricantes do Brasil entendem que por meio dos impostos altíssimos que nós temos no Brasil, fica muito claro e muito mais viável exportar essa matéria-prima e importar ela novamente já pronta para o comércio varejista, vender na ponta. Então essa transição de matéria-prima para produto final vai se tornar mais cara. E isso, quem que você acha que vai ser o principal impactado? Lógico, o consumidor na ponta. Mas tem um ponto aqui, não é só ele que vai ser impactado. O empreendedor também, porque você concorda comigo que esse consumidor na ponta, ele tem um poder de compra limitado que por meio de todos esses impostos já vai ser corroído? Isso impacta diretamente a sua marca. Porque se eu antes comprava 2, 3 sucos de caixinha por um preço X, agora que custa 2x, vou levar um. Ou melhor, vou retirar isso da minha mesa e vou trocar por um outro produto similar ou menor ou mais barato. Isso faz com que você, produtor, deixe de faturar. Então, se antes você tinha uma safra para produção de 1.000 sucos de caixinha, agora você não tem mais esse mesmo volume e essa sua safra está impedida de rodar no mercado, mesmo que você tenha ela pronta entrega. Não tem compra, não tem para quem passar isso. E aqui tem um fator interessante, porque isso acontece num processo de cadeia evolutiva, começando do maior para o menor, impactando sempre a ponta menor. Isso é uma realidade.
mas o impacto ele vem de cima para baixo e ele vai aumentando assim como uma bola de neve. Esse custo que está lá embaixo vai repassando, ou fazendo com que esse produto se torne muito mais caro na prateleira, diminuindo naturalmente o processo de compra, ou então inviabilizando ele no mercado, que em muitos dos casos, essa vai ser uma realidade caso isso aconteça. Muitos produtos se tornam inviáveis à produção e à exportação, e depois a importação desses produtos. E aí, o que vai acontecer? Um processo natural de sumiço, aonde você vê esses produtos sumindo das prateleiras. E aqui eu tô dando um exemplo de produto, mas eu posso fazer essa mesma analogia com o seu serviço, eu posso fazer essa mesma analogia com o seu produto de desejo, com o seu produto de necessidade. Tudo isso é englobado, porque não impacta só um setor, mas impacta vários setores esse tarifaço. Até porque a moeda, o real em si, é uma moeda mais frágil, totalmente dependente do dólar. E dito isso, tem um ponto que agrava ainda mais tudo isso, que é a famosa inflação. Eu falei agora há pouco para vocês que a nossa moeda está muito atrelada ao dólar, e isso é uma realidade. Mas por meio disso, você também vê uma inflação cada vez mais alta. Taxa Selic a 15%. O que acontece? Acontece que os próprios bancos não acreditam que o consumidor vai conseguir honrar com seus compromissos. Então ele corta crédito. O banco deixa de emprestar para você, mesmo sabendo que a rentabilidade dele seria astronômica. Porque se ele pega emprestado do investidor a 1%, a 2%, e no caso dos dias de hoje, por conta da Selic, a 15% ao ano, para você ele empresta 3% ao mês. Então, é menos empreendedores tomando crédito nos bancos, fazendo com que a desaceleração seja muito maior e uma fuga de capital do Brasil. Porque se as empresas que estão consumindo matéria-prima daqui, e aí eu falo muito das empresas lá dos Estados Unidos, né, que usam as nossas matérias-primas aqui, não conseguem comprar essa matéria-prima e ainda assim se tornarem competitivas no mercado de lá, você acha que eles vão deixar de fornecer? Não. Eles fecham parceria com outros países que estão facilitando o crédito, que estão com preços mais competitivos e continua vendendo lá. Então, um dos maiores prejudicados nisso tudo é o próprio Brasil e o empreendedor e, consequentemente, o consumidor final também. Esse é o verdadeiro impacto que isso vai causar na sua marca e em cadeia no seu consumidor final também. E aí, Dinho, o que a gente faz nesses casos? Os modelos de negócios vão ter que se reinventar mediante a tudo isso. Porque você vai ver a sua margem diminuindo, afunilando, muito mais apertada. E aí a pergunta que fica é, o seu negócio que já está operando no limite, totalmente alavancado, vai aguentar a pressão desse novo mercado, a inflação alta, essa taxa absurda? Por isso você vê uma grande locomoção e movimentação do agro e outros setores que já estão sendo impactados logo de cara, para conseguir reverter essa decisão, tentando convencer o nosso poder político a entrar em negociação com os Estados Unidos, porque isso impacta e muito o nosso país. Então, quais são as abordagens que nós como empresas temos que fazer? Enxugar custos. E aí é uma outra negligência que nós, infelizmente, acabamos vendo nas empresas. Enxugar custo não é tirar o que dá resultado, é tirar o que é custo. E infelizmente, por conta da ignorância, né, e eu repito, a boa ignorância, né, que é aquela ignorância, não que a pessoa seja burra, mas que a falta de conhecimento faz com que associe o marketing como um custo na empresa, quando na verdade o marketing é responsável pela aquisição de novos clientes. Então tudo isso faz com que nós tenhamos percepções diferentes do que realmente dá resultado. E para essas empresas, infelizmente, o resultado não são dos melhores, porque quando você tira o marketing, quando você tira a sua verba de marketing, ou então quando você tira a sua verba no que te traz vendas, o nome já diz, o que te traz vendas, o que te traz oxigênio, você está serrando, cortando, consequentemente você vai deixar de vender mais. E aí você vai contar com indicação, com os processos naturais da sua empresa que também estão, mediante a tudo que a gente falou aqui, limitados, restritos. Então isso faz com que, infelizmente, as empresas que pensam dessa forma, ou elas sofrem o suficiente para mudar, e aí depois quando acaba se tornando mais difícil, já não tem caixa, a pressão tá muito forte, elas recorrem ao marketing de novo, mas aí já é muito mais complicado, porque também é uma coisa que precisa ser construída. Então se você tá muito apertado, perto da morte, e você quer pedir um remédio, nem sempre esse remédio vai ser efetivo, então isso precisa ponderar muito, mas é enxugar realmente a estrutura que vai te dar custos e focar nas estratégias e nos modelos de negócio que já estão validados dentro da sua marca. Então o que você mais vê empresas fazendo hoje não é testando novos modelos, não é testando novas fases de processos, é testando os mesmos processos que deram certo no passado, que vem dando certo. E com uma verba pequena, 10% do que sobra,
elas sim fazem novos testes, principalmente nesse momento de incertezas. E aí, só pra gente finalizar aqui, tem um outro ponto que é um agravante também. Meio a toda essa movimentação negativa que o mercado olha para o Brasil e vê o quão sensíveis nós estamos, você vê muito capital de giro saindo do país. Empreendedores, empresas, investidores que olham esse cenário com a estabilidade e tudo que está contribuindo para o nosso momento atual, eles falam, não tem por que eu investir no Brasil. Retiram o capital daqui e alocam esse capital numa moeda forte. E aí nós podemos falar sobre moedas que são reserva de valor, como o Bitcoin, como o ouro. Podemos falar sobre moedas fortes, como o dólar. Países que estão em ascensão, como a Argentina. Isso faz com que as empresas olhem com outra perspectiva. E uma coisa que infelizmente, nós não temos a consciência que quando esse capital sai do Brasil, se não tem dinheiro, não tem movimentação. Se não tem movimentação, empresas quebram. E empresas quebram, a taxa de desemprego aumenta. A taxa de desemprego aumenta, o número, índice de fome, índice de roubos aumenta. E aqui nós podemos seguir para um ambiente muito mais catastrófico do que isso. Mas, infelizmente, nós já passamos por isso outras vezes e nunca foi tão próximo como estamos hoje. Então é um momento de cautela para as empresas que precisa ser bem avaliado, enxugar custos, pensar em estratégias que vão trazer melhores resultados com custos menores. Se você gostou desse tipo de conteúdo e conhece alguém que precisa saber um pouco mais sobre isso, clique no link de compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana nós estamos postando conteúdo sobre esses aqui para te auxiliar no seu dia aí. Também comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Faz sentido? Não faz? Uma visão muito pessimista? Ou realmente é o que nós já estamos vendo acontecer e as empresas precisam se preparar para esse impacto que nós vamos sentir? Por hoje é só. Até mais e tchau!